fotojornalista Celso Júnior nasceu em Ribeirão Preto e, ainda criança, mudou-se para São Paulo, onde teve o primeiro contato com o universo da fotografia com apenas 14 anos de idade. Inicialmente como office boy do setor de foto no jornal DCI. Depois começou a fotografar voluntariamente, formou-se em jornalismo e logo se destacou. Trabalhou no jornal O Estado de São Paulo por mais de uma década. Veio para Brasília em 2003 para reforçar a cobertura da posse presidencial e terminou ficando. Mas também fez outras coberturas históricas, como 3 Copas do Mundo, os funerais do Papa João Paulo II e a nomeação de Bento XVI. Celso ganhou 16 prêmios de jornalismo, entre eles o ESSO e o Vladimir Herzog. No auge da carreira de repórter fotográfico, abandonou as redações e montou uma empresa de fotografia de casamentos. Hoje é concorrido para fotografar essas cerimônias mundo afora. Já retratou noivas, por exemplo, em Mônaco, Veneza, Grécia, República Dominicana. Nesta entrevista, ele manifesta impressões sobre o universo da fotografia, do jornalismo e sobre como essa experiência se casa em cerimônias matrimoniais. Celso Júnior, que bom encontrar um tempinho aí entre uma viagem e outra sua, né, de fotos, e fazer essa entrevista contigo. Obrigada por nos receber na sua casa. Eu que agradeço, muito feliz mesmo de vocês aqui. O maior prazer receber você aqui. Celso, vamos começar falando um pouco mais aí dessa tua trajetória, como é que foi esse início da tua vida na fotografia, porque não começou direto fazendo foto, começou de office boy. Como é que você virou office boy? Do setor de foto. Rosiane, eu entrei na fotografia por um acaso incrível, assim, sabe? Eu me lembro, eu tinha 14 anos de idade, procurei anúncio em jornal, morava em São Paulo na época, e aí eu achei um anúncio num jornal onde um outro jornal estava contratando, havia 2 vagas para contratação de jovens, e aí fui eu, né? Só que a vaga da pessoa mais experiente era um salário muito maior, uma vaga muito melhor. E na época eu até fiquei um pouco triste, porque a vaga, a menor, era exatamente no departamento de fotografia. Então, e eu fui contratado para ser office boy do departamento de fotografia. O que o office boy fazia? É porque assim, antigamente o jornal ele não era totalmente digital como hoje. Então você precisava de muitas pessoas para... Você leva uma foto para a redação, volta para o arquivo, leva... Tudo era muito manual. Então era um trânsito de pessoas circulando numa redação muito grande. Então eu era o responsável para fazer esse trânsito das coisas circularem na parte da fotografia. E foi assim que eu caí na fotografia, assim, entre aspas. Foi o meu primeiro emprego. Apesar do meu pai sempre amar a fotografia, eu nunca imaginei que seria fotógrafo na minha vida. E daí, com esse emprego que eu conquistei ali na época, eu fui ganhando o gosto da coisa e hoje sou fotógrafo ali há mais de 30 anos. Né? E aí, para começar a fotografar, você não sou fotógrafo, mas estou na fotografia há mais de 30 anos. Agora, quando você resolveu fotografar mesmo, você teve que começar fazendo trabalho voluntário? Quando eu comecei a trabalhar no jornal que era o DCI na época, eu comecei a ganhar muito gosto pela fotografia. Então, eu comecei a investir muito na minha carreira, apesar de estudar e trabalhar. Então, era um período muito difícil para mim, como menino, né? Então, em pouco tempo, eu saí de office boy e comecei a trabalhar no arquivo do jornal, que era um cargo que, na época, era assistente de arquivo. Então, era um negócio muito mais bacana do que um office boy. E de assistente, eu fui laboratorista fotográfico, que hoje também é uma coisa que não existe mais. Então, eu revelava o filme dos fotógrafos. E isso, para mim, foi uma aprendizagem incrível. Porque você visualizava todas as fotografias dos fotógrafos, onde ele errou, onde ele acertou, e tudo era discutido ali dentro desse departamento, e eu que participava disso tudo. Chegou um momento que eu falei, eu quero ser fotógrafo. Então eu tinha um editor que, coincidentemente, trabalhou comigo depois no Estadão, que foi o jornal que eu passei um período muito grande, que é o Armando Fávaro. Esse cara, ele investiu ali em mim e me colocou para fotografar. Então, no começo, o que eu fazia? Eu fotografava sem ser remunerado. Então, eu pegava, sei lá, finais de semanas, um dia que eu podia dar uma faltinha na escola, e eu acompanhava os fotógrafos fazendo essas primeiras fotos. Óbvio que sem ser fotógrafo. E aí, quando eu completei 19 anos de idade, foi quando eu tive esse meu primeiro registro como repórter fotográfico na época, né? Então, eu sempre costumo dizer, Rosiane, assim, os 19 anos da minha vida foi um período muito que aconteceu tudo para mim. Foi a idade que eu perdi meu pai e foi a idade que eu virei fotógrafo, entendeu? Então, assim, é um momento importante para mim esses meus 19 anos, assim, sabe?
A partir do momento que eu comecei a vivenciar a fotografia, que eu olhei e falei, eu quero ser fotógrafo. Você se projetava em alguém, se espelhava de fato em alguém? Rosiana, eu me espelhava em vários, assim, sabe? Eu acho que cada um tem o seu perfil em cada detalhe, sabe? Então, se você for falar de um retrato, eu me espelhava em um fotógrafo. Se você falar naquele hard news do fotojornalismo, eu me espelhava em outro. Então, assim, e eu tinha um sonho onde eu entrei depois, que foi o Estadão. O meu pai, ele trabalhava no ramo imobiliário em São Paulo. Então, o Estadão, ele era aquele jornal onde circulava muito na minha casa. Então, eu nasci com o Estadão dentro da minha casa. Então, quando eu comecei a trabalhar com fotografia e posteriormente eu fiz faculdade de jornalismo, eu sou jornalista de formação, mas minha área sempre foi a fotografia. O meu sonho era trabalhar no Estadão, sabe? E aí até que teve uma hora que eu coloquei minha pastinha embaixo do braço, liguei no jornal e batalhei meu emprego lá. Aí eles começaram a me passar trabalhos esporádicos, né? Que é a maneira que você entra. Depois que você entende, assim, depois que você passa por um grande jornal, você entende assim, o grande jornal, ele tem que receber o fotógrafo já pronto. É difícil você ter a escola do grande jornal, porque ele não aceita perder, entendeu? Então, assim, eu acho que é o ideal que você consiga crescer e nascer nos jornais um pouco menores, que a cobrança também é muito menor, e depois você chegar num maior. É como um clube de futebol, sabe? De repente o atleta começa num clube menor para chegar num clube grande, né? Para chegar pronto para um clube grande, né? Você falou bastante do Estadão e foi pelo Estadão que você veio parar em Brasília. Em 2003, você veio inicialmente para reforçar a cobertura da posse presidencial e aí depois recebeu, né, o convite de mudança, veio de vez. Mas aí, eu sei que quando você veio para cá, tem uma história curiosa que você vai me contar. Você vai me contar, não que eu sei, mas os outros vão saber também. Quando chegaram para você e disseram assim, Celso, vai para o Congresso. Ó, deixa eu só recordar ali, tem uma história muito bacana também. Como eu citei o Armando como aquele carinho que eu tenho por ele, assim, porque foi ele que falou assim, vai fotografar. Então, assim, ele que me deu a câmera na mão. Então, assim, e aí eu tô só citando ele, mas assim, eu cito uma outra pessoa que foi muito importante na minha vida profissional no fotojornalismo, que é o Pedrosa, né, que é um fotógrafo super conceituado e conhecido no meio, né. O Pedrosa assumiu a fotografia do Estadão, ele foi a São Paulo, né, assumiu o comando de todo o departamento, e eu trabalhava em São Paulo na época. E aí o Pedrosa foi um cara que começou a investir muito em mim, até de uma maneira de cobrança muito grande, né? Chegou um momento que até eu chamei ele por uma conversa, preocupado de tanto que ele me cobrava. E aí ele me deu uma frase que eu uso até hoje na minha empresa, que é assim, se eu tô cobrando é porque eu acredito em você. Eu tô te cobrando porque eu sei que você tem potencial. Aí me deu um certo alívio, assim, sabe? O Pedrosa me convidou para cobrir a posse presidencial aqui no ano de 2002, né? Que era 2002 para 2003. Aí a gente terminou a posse, aquela cobertura toda, graças a Deus foi tudo muito bom, aquela coisa toda, né? E quando a gente terminou a cobertura, teve aquele jantar famoso ali de toda a equipe para falar da cobertura, de como é que foi, a avaliação, essa coisa toda. O Pedrosa olhou para minha cara e falou assim, por que você não vem trabalhar em Brasília? Aí eu falei, na hora. Você quer que eu fique aqui já? Eu fico, não tenho, né? Falei pela emoção ali. E aí passou aquela coisa toda. Quando a gente voltou para São Paulo, terminou a cobertura toda, passaram-se 2 meses e o Pedro falou, lembra daquela nossa conversa? Eu quero que você vá para Brasília. Aí a ficha caiu um pouco diferente, porque eu tinha filho pequeno, eu era casado, então assim, era um pouco, não é tão simples assim. Mas aí o jornal me deu toda e completa estrutura, eu aceitei o convite. Comecei a morar em Brasília em 2003 e aqui estou até hoje, né? Mas eu vou retomar, você está me enrolando para não me contar a história do Congresso. Ah, do Congresso. Então aí eu cheguei em Brasília. O que aconteceu? Essa história do Congresso que é muito engraçada. Porque em São Paulo você sempre recebe as pautas um pouco mais direcionadas, sabe? Você chega em São Paulo, fotografar a repórter Roseanne Kennedy, sabe? Então você é dirigido a fazer essa foto. E aqui em Brasília é uma coisa que isso que é muito importante no fotojornalista de Brasília, você tem que ser muito informado, você não é só um você realmente é um repórter fotográfico de verdade, entendeu? Então assim, e aí eu cheguei aqui em Brasília, a minha primeira pauta assim, eu olhei, vai pro Congresso. Aí eu falei assim, fazer o que no Congresso? Né? Aí as pessoas, não, você tem que ir pro Congresso, tudo, o que está acontecendo no Congresso, porque eu achei que seria uma coisa dirigida. Você vai lá fotografar o senador José Sarney, você vai lá fotografar, entendeu? E não era uma coisa assim. Então, é aí que eu comecei a entender que a cobertura de Brasília é muito diferente. Então, assim, eu citei o Sarney, sei lá, como qualquer outro político. Em São Paulo, por exemplo, se eu estou andando na rua e encontro o Sarney, eu fotografo o Sarney.
Aqui em Brasília... Porque não é comum esbarrar não é com ele comum, ali. Aí já entendeu? Aqui em Brasília você esbarra com um político importante, às vezes ele não é a pessoa importante daquele dia. Você tem que estar muito entretido nessa coisa do que é a notícia para poder retratar, né? E fotografar o que realmente é a notícia naquele momento. Agora, foram muitas coberturas políticas, mas mesmo nesse hard news aqui de Brasília, já nesse período aqui, você conseguiu fazer fotos fora do ambiente político, você conseguiu cobrir Copas do Mundo, foi fazer momentos no Vaticano super importantes. Você sabe, Rosana, que essa história da Copa do Mundo, eu também tinha um... Porque daí você vai ganhando, você vai alcançando sonhos maiores, né? E eu tinha um grande sonho de cobrir uma Copa do Mundo como repórter fotográfico, né? Eu tinha muito esse sonho. E aí, quando o Pedrosa me convidou para trabalhar em Brasília em 2003, eu meio que pensei muito, porque eu falei para ele, meu sonho é cobrir a Copa da Alemanha em 2006. Então eu estou pensando porque talvez eu não vá, eu quero ficar aqui porque eu quero treinar. E ele me deu uma segurança, assim, ele falou assim, você ir a Brasília não quer dizer nada, você pode cobrir a Copa do Mundo. E aí consolidou. Quando chegou no ano de 2006, ele escalou a equipe e eu estava escalado para essa equipe. Celso, e a outra cobertura, assim, que eu já vi você falando dela com a gente, né, assim, no dia a dia, a cobertura dos funerais do Papa João Paulo II e ali depois, né, a condução de Bento para assumir, né, o papado. Como é que foi essa cobertura especialmente para você? Porque eu sei que você é católico. Sim, sou católico. Isso teve um peso especial na tua vida? Foi a morte do Papa João Paulo II, assim, foi... Para mim ela é mais marcante do que tudo. Primeiro porque por esse fato de eu ser católico. Segundo, como essa cobertura aconteceu para mim. Eu estava num dia normal assim de trabalho em Brasília, tocou meu telefone e o jornal pedindo para eu vir para casa, arrumar a mala que eu ia viajar. Isso era comum no jornalismo, né? Mas eu achei que ia viajar, não sei, para o Rio, para Goiânia, para onde? Não, você vai para Roma. Eu falei, nossa. E eu assim, sabe, a ficha demorou até a cair, mas eu até pensei assim, Roma? Fazer o quê em Roma? Eu até tomei uma certa bronca da empresa, assim, como Roma, o Papa está muito mal, o Papa está para morrer, então a gente vai fazer a cobertura do Papa. Eu falei, caramba, é a cobertura do Papa João Paulo II. Aí eu vim para casa, sabe aquela coisa de você arrumar uma mala em 5 minutos e fui para a Itália, fui para Roma. E nisso eu fiquei 31 dias trabalhando lá com uma malinha de mão na corrida, assim. Então, e essa cobertura ela foi muito importante para mim, porque eu cheguei lá, o Papa ainda não havia morrido, então eu fiz todo aquele processo, aí eu fiz o processo do velório, do enterro, aquela comoção toda que todos, né, a gente lembra disso, aqueles 3 milhões de pessoas na praça do Vaticano, e eu cobri todo esse processo ali da eleição do novo Papa, fumacinha branca, sabe, essas coisas todas do processo, né, e é uma cobertura que realmente, se você me perguntar, é a cobertura mais importante da minha carreira. Eu me lembro assim, a comoção das pessoas, vendo o Papa passar de corpo aberto no meio daquela multidão, é a foto mais marcante que eu já fiz no fotojornalismo. Então eu vou aproveitar que você falou desse ambiente, né, da igreja, para trazer o próximo assunto, que é a sua mudança justamente para fotografar casamentos. Mas é daqui a pouquinho, tá? Eu volto já, você espera a gente, porque você vai ver fotos incríveis de casamento. Esqueça aquela ideia de foto posadinha com a pessoa que chega, fica dormente ali, forçando o sorriso. Não, é fotojornalismo e arte em casamentos. Eu volto já. Estamos de volta. Hoje o nosso entrevistado é o fotojornalista Celso Júnior. Celso, a gente falou bastante de momentos muito importantes da tua carreira como repórter fotográfico, mas aí em determinado momento, inclusive no auge da tua carreira, você resolveu mudar, largar aquele hard news de redação e fotografar casamentos. Na época foi até uma coisa, o mercado estranhou, né? Tipo, um mercado tão fechado e difícil, como é que você é empregado, trabalhando 15 anos numa empresa sólida, boa, e se desliga dela assim de uma hora para outra? Então, não foi assim tão de uma hora para outra, sabe? Eu demorei ali, foi quase um ano pensando se vai, se fica, aquela coisa toda, mas é que realmente eu achei que o jornalismo já tinha saturado um pouco para mim. Eu pensava também muito em antecipar essa coisa de imaginar que os veículos impressos eles iam a cada vez mais diminuir. E eu realmente pensei nessa coisa de ter o meu negócio.
E eu curto muito essa coisa do casamento, eu sempre curti muito. Eu acho, na verdade, que antigamente existia um preconceito. Até nós, quando eu era fotojornalista, do fotógrafo do casamento. Existia um certo preconceito, sabe? O fotógrafo de casamento e tal. Hoje eu acho que a gente conseguiu um status, né? Eu acho que vários outros fotógrafos iniciaram isso. Eu acho que hoje eu até colaboro para que esse status também melhore do fotógrafo de casamento, que mudou demais. Então, assim, hoje a gente tem um respeito muito grande por todos os fotógrafos. Hoje eu recebo mensagens de muitos amigos meus que fazem jornalismo até hoje. E, assim, elogiando o trabalho que eu estou fazendo, elogiando o que eu faço dentro desse mercado de casamento. Então, eu gostava muito dessas fotografias de casamento, vinha com uma ideia, aquela coisa que eu te falei, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então, assim, eu vinha com uma ideia de fazer algo diferente daquilo que no início você citou, que não é simplesmente aquelas fotinhos posadas, é fazer uma coisa mais inovadora, e ela acabou tendo uma aceitação muito boa no mercado. Essa ideia que eu tive, eu só aperfeiçoo ela, eu nunca mudei a ideia, eu nunca precisei mudar, muito pelo contrário, só aperfeiçoar essa ideia que eu tinha de trazer para esse mercado. Então, eu sempre penso e costumo dizer assim, a pessoa que trabalha com fotojornalismo durante 20 anos, que foi o meu caso, qualquer coisa para ela é até, não vou dizer tranquila, mas você faz com uma certa naturalidade, sabe? Porque o jornalismo, ele é difícil, ele é competitivo, ele você tem não pode perder o não momento. pode perder o momento. Então, assim, o casamento, se você for pensar bem, você também não pode perder o momento. Eu mostrei algumas fotos para você de um noivo, por exemplo, que a lágrima dele estava escorrendo. Aquilo é um momento. Se você pegar o tempo que aquela lágrima dele escorreu no rosto dele, foi coisa de 1 segundo. E é uma sequência linda de fotos correndo inteira. Então, assim, ela é exatamente um momento como um momento político, por exemplo, um momento de um esporte. Se perder, então, assim, perdeu. Perder, perdeu. Não vai voltar aquela lágrima mais. Então, o que eu quis era trazer o fotojornalismo para dentro de uma cerimônia de casamento. Quais são os pontos principais que eu vejo nisso? São 2, na verdade. Que no jornalismo a gente sempre busca contar uma história. Sempre, independente dela qual for. Você pode contar a história de uma pessoa, de uma cidade, qualquer coisa. Hoje, a minha vida é contar a história daquele casal que me procura. Aquele casal que são meus clientes, o casal que eu vou fotografar o casamento deles. Então, eu acho que um ponto muito importante é esse, é contar a história deles. Então, sabe, o dia que eu achar que o casamento que eu fiz sábado passado for igual o que eu vou fazer o próximo sábado, eu paro de fazer casamento. Porque eu acho que cada casal tem uma história, cada casal tem aquela cerejinha do bolo que você tem que explorar ela. Então, a ideia é que você olhe um álbum de casamento hoje de uma pessoa conhecida sua que eu fotografei, o meu objetivo é esse. É você olhar e falar, nossa, mas tá muito vocês isso daqui, tem muita identidade com vocês essas fotografias. Então, é isso que eu busco e entrando muito na essência do casal. E a outra coisa, obviamente, que é a coisa de buscar a espontaneidade da fotografia. Então, assim, é óbvio que tem que ter uma dose de arte nessa foto, tem que ter uma luz especial, porque eu sempre costumo dizer assim, é uma diferença entre uma fotografia e um registro. O que a gente tem que buscar, o que eu falo sempre para a minha equipe, é buscar a fotografia. Antes de você começar, já que você está falando aí de contar uma história, antes de você começar a fotografar casamento, quando você ia para casamento, te dava aquele, tipo, formigamento nos dedos, eu queria fotografar isso aqui? A Rosana dava, assim, sempre... É que assim, a gente como fotógrafo, né, a gente é um pouco órfão dessa profissão, né? Você tem... Às vezes até é um pouco difícil você se adaptar e acostumar a isso, né? Então, Teve alguma situação curiosa, assim? Uma ocasião, tem muito tempo isso, mas aquela coisa de fotografia de casamento, a moda um pouco mais antiga, né? Não era... Hoje muitos fazem algo parecido com o que eu faço também, então, mas era aquela fotografia mais da moda antiga, então eu estava num casamento de uma pessoa muito amiga e tal, e essa pessoa de repente subiu ali na festa, no palco, e pegou a guitarra do cantor que estava fazendo o show, e o noivo começou a tocar a guitarra, e a noiva junto ali pulando com ele, e eu assim como fotógrafo, falei, caramba, cadê o fotógrafo? Eu não achava o fotógrafo, porque assim, ele não estava com aquele gás ali de fazer uma fotografia como aquela, né? Que é aquilo que você comentou, era fazer aquela foto posada e tá resolvida a história. Então eu lembro que eu estava com uma Leicazinha que eu tenho na mão, assim, que eu sempre ando, aquela coisa meio de fotógrafo, e eu comecei a registrar aquilo com a minha câmerazinha, uma Leica, muito boa por sinal, mas eu comecei a fotografar essa cena e depois eu enviei, óbvio, pro meu amigo. E ele, caramba, se não fosse você eu não teria o registro desse momento. Então, é isso que a gente tenta buscar num casamento. Eu acho assim, a fotografia ela não tem hora para acontecer. Quantas vezes a gente chegou
numa cobertura jornalística às 8 da manhã e eu fotografei a primeira página do jornal às 8 horas da noite. Ah, não tem hora. Então como é que a gente vai dizer que a fotografia do casamento das 3 da manhã não vai virar a capa do álbum de fotografia deles? Não se sabe. É comum? Não é comum. Geralmente a gente usa uma foto onde eles estão mais arrumados, mas acontecem fotos fantásticas também em momentos já... E é a história, né? E é a história deles E a história contada. deles... Como é que foi para conseguir conquistar a primeira noiva? Porque assim, todo o teu trabalho fotográfico, que você teria ali o portfólio para mostrar, era de fotojornalismo. Rosiane, excelente pergunta. Quem assim, foi a noiva que disse assim, vou confiar? Excelente pergunta. Porque assim, o grau de dificuldade maior era esse. Porque por mais que você dê a sua ideia, o que a noiva vai querer? Me mostre uma fotografia que você fez assim. E eu não tinha o que mostrar. Aí eu mostrava a foto do Papa, que a gente conversou aqui. Mostrava uma foto de matérias especiais que eu fiz no jornalismo. Então era difícil. Até que chegou uma noiva de um casamento muito, muito importante em Brasília, que foi em São Paulo. É um casal de Brasília, mas que casou em São Paulo. Eu apresentei o projeto para ela, ela não hesitou. Ela não perguntou, deixa eu ver uma foto. Ela olhou e falou, nossa, você está falando tudo que eu quero. E era um casamento muito importante, de visibilidade muito boa, não só em Brasília, mas num contexto Brasil inteiro, assim, sabe? Aí ela me contratou. Aí eu fui a São Paulo, foi o primeiro casamento que eu fiz. Um casamento muito bonito, importante e tal. E aí, imagina, eu com o espírito do fotojornalismo numa coisa importante, que é como se fosse eu fotografar o presidente dos Estados Unidos naquela ocasião para mim, assim, sabe? É uma coisa muito importante. Então eu fui daquela maneira ali de é agora ou nunca. E aí, graças a Deus ali, eu fui muito bem no trabalho. Então, aquela coisa de você colocar a câmera no teto, de você... Eu fiz tudo que eu tinha que fazer ali para tentar mostrar, olha, é isso, gente, que eu quero fazer. É essa fotografia que eu quero do casamento. Entendeu? Quanto tempo antes, curiosamente, assim, uma noiva hoje, porque dessa primeira para a situação atual, a concorrência ficou grande aí na tua agenda. Quanto tempo antes tem que procurar? Assim, acredito em torno de 1 ano adiante. Assim. Com menos de 1 ano, muito difícil a gente ter a vaga ali, né? Porque acontece assim, são coisas... Por exemplo, eu tenho casamentos fechados em outubro de 2020, em setembro de 2020, se não me engano, no mês de junho de 2020 já não tem mais vaga, julho também não. Então, assim... E muitos internacionais, inclusive. Muito fora, né? Porque então, o mercado começa a abrir. Hoje a mídia social, ela te projeta de uma maneira muito interessante. Então, o mercado abre para você sem você fazer tanto esforço. Pelo mundo, você cita algumas cidades aí para a gente começar a mostrar. Eu prometi que eu ia mostrar algumas fotos incríveis. Vamos citar algumas fotos. Tem uma que é numa janela, que é na República Dominicana, que eu sou apaixonada. Esse é um noivo dominicano e a noiva é brasileira, e aí eu fui fotografá-los lá na República Dominicana. E eu cheguei lá, eu me espantei. Eu já tinha ido numa cobertura jornalística para o país, mas eu não... Sabe quando você vai naquele foco muito direto na política, aquela coisa toda, e você não conhece direito as coisas. E eu fiquei encantado com aquele país. São cenários assim para fotografias espetaculares. E eu acabei fazendo um ensaio que deu uma repercussão muito boa e muito interessante deles nessa janela que você cita lá na República Dominicana. Aí eu vou lembrar mais alguns. Você tem na Itália vários. Na Itália. Né? Na Grécia. Ibiza. Ibiza foi um casamento que eu fiz recente lá, que foi muito, muito legal. De um casal brasileiro também. E foi um casamento muito marcante para mim, sabe? Porque o cenário é muito legal. E depois que você atua nesse mercado de casamento, você começa a conhecer esses grandes lugares pelo mundo. E eu conheci aquele lugar de ver casamentos de famosos ali, sabe? No casamento eu também tenho os meus sonhos, entendeu? Então um deles era fotografar nesse lugar em Ibiza. E graças a Deus deu certo e recentemente eu fui fazer um casamento lá. Mônaco também. Eu estou tentando lembrar, assim, mas você sabe que tem uma das fotos que eu mais gosto é aqui de Brasília. Tem várias aqui de Brasília que eu essa. Uma delas até está aqui na nossa composição, na tua casa, que é essa do carro vermelho na Ponte JK. Tem essa que está atrás de você, tá só o carro. Mas tem uma outra que aparecem vários carros atrás. Eu sempre fiquei numa curiosidade. Vocês fizeram o quê? Interditaram a ponte? Pararam o trânsito? Não, Como é que foi isso? Foi assim, essa noiva, uma querida, assim, a Isadora, ela casou na Catedral de Brasília e foi pela manhã o casamento, foi às 11 horas da manhã.
E aí a gente conversando, como aquela coisa que eu falo que a gente tem um envolvimento muito grande com o casal, eu quero saber detalhes de tudo que vai acontecer. E ela me contou essa história que ela viria num carro conversível, vermelho, onde só iriam os dois, porque geralmente vai motorista, tá? Falou, não, quem vai dirigindo é o noivo, que é o Jorge Paulo, e eu vou do lado, vestido de noivo. Eu falei, nossa. Aí o que eu fiz? Eu contratei um outro carro, também conversível e aberto, para acompanhá-la nesse trajeto. E foi aí que deu esse resultado dessas fotos, porque eu estava num carro aberto também, num ângulo super favorável. Então, o que me veio na memória, que muitos fotojornalistas de Brasília vão lembrar? A gente acompanhando um desfile de 7 de setembro presidencial num caminhão aberto. Me veio essa coisa na memória, assim, sabe? Que eu só trouxe aquilo que eu fazia com o presidente agora com um casal de noivos, entendeu? Então, foi por isso que deu esse resultado bacana aí deles passando pela ponte. Agora, só uma curiosidade, você fotografa um monte de casamento e o seu, quem vai fotografar? Eu sempre falo assim que eu nunca casei, né? Eu estou no meu segundo casamento, mas eu nunca casei na igreja. Eu sempre brinco que o dia que eu casar, o meu sonho é fotografar a minha noiva entrando, eu fotografar, sabe? Assim, aquela coisa do noivo fotografando a noiva. E óbvio que eu tenho vários amigos ali que eu admiro muito o trabalho, e vou contatá-los nesse dia, sabe? Então, eu sonho em ter a minha foto, onde eu estaria fotografando a noiva, sabe? Mas eu tenho um desejo, assim, sabe? De ter um assistente do meu lado, eu fotografo a minha noiva entrando, entrego a câmera para ele, e aí eu vou casar e não toco mais na câmera, A gente entendeu? tem imagens aí da sua musa inspiradora, que você faz muitas fotos dela, que Celso, ótimo. lindas as fotos, retratos Obrigado. Maravilhosos. Obrigado. Muito obrigada, viu? Ô, Rosinha, por foi um essa prazer. entrevista. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.